Alô, alô. Gostaria só de destacar a qualidade de todas as palestras que foram apresentadas até o momento. Nós temos um tempinho para algumas perguntas, não só deste módulo, mas aproveitar que alguns dos palestrantes da manhã também estão presentes e caso exista alguma dúvida da parte da manhã, são mais do que bem-vindas as questões. Por favor. Eu só peço um favor. Nós não temos um microfone que possa ser levado até ali, então eu pediria que quem fosse fazer a pergunta se dirigisse ao púlpito para que todos possam ouvi-la. Em português. Em sua opinião, qual é a droga que vai modificar a história natural dessa enfermidade? Bem, é uma pergunta muito difícil. Eu diria que o Riluzole ainda está mudando a história natural da patologia, porque ele prolonga a sobrevida. O problema é que o Riluzole não muda as funções. Mas é o que nós temos até agora. Existem muitas outras coisas que nós podemos tentar, mas sem evidência. Então, eu acho que se a gente compara com o que nós tínhamos há 10, 20 anos, nós temos muitos medicamentos em potencial com os quais nós podemos vir a trabalhar. Mas eu acho que a melhor resposta que eu posso lhe dar é essa. Eu tenho uma questão para o professor Mitsumoto e para o Dr. Gabriel. Olhando para os desenhos experimentais que nós tivemos até o momento, em aproximadamente 30 anos de estudo, nós tivemos apenas uma droga que teve sucesso. Será que o desenho dos estudos na mudança da avaliação pré-clínica para clínica, ela tem sido bem conduzida? E o que poderia ser proposto, né, em relação a esse tipo de avaliação? De novo, uma pergunta difícil. E eu gostaria de ter uma resposta para isso. Mas como eu lhe mostrei, existem tantas razões que levam a uma direção, às vezes, errada. Mas, na verdade, quando nós vemos os pacientes e suas famílias, eles querem tentar qualquer coisa. Se a medicação for segura, pelo menos relativamente, e existe uma razão para que nós tentamos, eu acho que nós devemos fazê-lo. Ao mesmo tempo, nós temos que desenvolver melhores maneiras para achar boas medicações. Talvez a gente não precise de estudos de fase 3 muito grandes. Eles precisam de centenas de pacientes. Talvez nós precisemos de estudos de fase 2, 3 pequenos, com 100, 150 pacientes, para ver se existe algum sinal que sugira um futuro possível. E talvez nós precisemos ter estudos negativos, que é muito interessante. Se o estudo negativo está errado, nós temos sinais. Então, eu acho que nós não precisamos de estudos enormes para provar a negatividade. Talvez nós precisamos de um número maior de estudos pequenos para achar novos medicamentos. E também precisamos de melhor organização. Eu não sei se vocês já ouviram, mas o DTM, vocês já ouviram falar? O DTM foi algo considerado muitas vezes, um estudo que vinha da Itália,
É um estudo que foi positivo em modelos animais. Eles trabalharam com 18 pacientes, estudos de fase 1 e 2. Parecia haver um benefício potencial, mas um estudo positivo em humanos e animais. Todo mundo super empolgado. E quantos estudos foram feitos? 5, 6 estudos nos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Itália. Então, 6 estudos foram feitos e todos mostraram negatividade. Nós precisamos de 6 estudos para mostrar uma negatividade. Eu acho que nós temos que ter uma organização internacional que converse mais. Nós não precisamos de 5 estudos que provem a negatividade. Nós precisamos de 1, 2. Como nós podemos nos organizar? Nós precisamos estar melhores organizados. E é isso sobre o que vamos falar nas próximas reuniões, principalmente a de março. Nós precisamos de uma melhor organização para fazer menos estudos para ver se o potencial é positivo ou negativo. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas pelo menos eu estou fazendo considerações sobre o que temos. Eu concordo com tudo que o professor citou, e eu acho que ele, parafraseando o professor, ele citou alguns dos nossos desafios. Sim, nós já identificamos alguns erros de design que foram feitos no passado. Um deles, que eu acho que ainda é uma pergunta bastante prevalente, é quão heterogênea é a população de estudo que nós lidamos hoje e como a gente pode fazer para diminuir essa heterogeneidade, né? Outra questão bastante prevalente hoje, bastante importante para nós, é como fazer para identificar esses pacientes de forma mais precoce, né? Para todas as doenças neurodegenerativas, parece que há, sim, uma melhoria de efeito quanto mais precoce for a introdução de uma intervenção. Então, isso é uma discussão ativa de como a gente identifica o paciente muito antes dos sintomas e, quiçá, numa fase bastante precoce da doença. E eu acho que outra discussão bastante importante é a questão da farmacodinâmica, que o professor citou. Hoje, nosso maior gargalo de estudos clínicos está em fase 2. Quase nenhum trial passa em fase 2. Por quê? Porque nós estamos usando o desenho de fase 3 para fazer fase 2. A gente tem que realmente trabalhar com biomarcadores, tentar identificar algum método de identificar a resposta através da biologia e determinar segmento através disso. Hoje em dia, a gente não consegue nem mensurar se as nossas terapias chegam a fazer o efeito que elas se propõem a fazer no sistema nervoso central. Isso é farmacodinâmica, né? Nossa experiência na Biogen foi dar um passo para trás, reconhecer que a biologia é bastante complexa e hoje em dia nós estamos lidando com linhas de pesquisa direcionadas a mutações genéticas bem conhecidas e cuja modelagem animal parece ser mais fiável. Então isso já nos dá uma população mais homogênea e a gente consegue acompanhar o efeito farmacodinâmico, sim, dessas novas terapias, como, por exemplo, a tecnologia antissense. Mas isso não vale, obviamente, para todos. Para moléculas mais gerais, o professor já citou, estudos com desenho de futilidade são bastante interessantes e, basicamente, outros tipos de desenho adaptativo, né? A gente poderia até fazer um fase 2, head-to-head, comparando várias moléculas e só levar para a fase 3 aquela que performar melhor que as outras. Isso é um jeito de salvar tempo, né? E só levar o melhor candidato, talvez, para uma fase 3. Existem várias possibilidades, sim, e a gente está trabalhando nisso, com certeza. Gabriel, só uma pergunta. O que aconteceu com dexpramipexol? Professor, você quer responder essa? O dexaprometazol acabou sendo negativo. 800 pacientes na fase 3, feito por boas empresas farmacêuticas como a Biogen aqui. Contudo, a análise pós-hoc, que acontece depois dos resultados do exame terem saído, eles olham todos os resultados e se perdemos alguma coisa, se não notamos alguma coisa. E sim, a resposta foi sim. O que acontece é um paciente que tem esse diagnóstico com esse critério,
e também pacientes com Hills-Ole, num estágio mais precoce da doença. Se você olhar a combinação e comparar com a sobrevida, combinando com o tempo que você tem, é daí que você tem o resultado desse grupo claramente positivo. E isso foi com a Biogenic e de uma outra empresa da Kinop. A Kinop queria fazer estudos adicionais, mas a Biogen é uma empresa enorme. Eles não queriam fazer outros estudos e decidiram simplesmente ir em frente. Então, eu acho que ainda há possibilidades de maiores estudos ou testes em relação a isso. Eu fui um dos investigadores e, de novo, é fácil criticar o que acontece depois. Então, eu deveria ser criticado por criticar estudos de outros, de meus próprios estudos. Mas, na verdade, quando nós fazemos estudos pequenos, de fase 2, com uma população menor, de repente, esses resultados poderiam ser identificados mais precocemente e nós temos outros objetivos finais. Mas a questão é que existe uma pressão. É uma pressão de tempo, uma pressão econômica. Então, o que eu acho que nós precisamos é mais estudos de fase 2 e nós precisamos ter pelo menos 2 estudos pequenos de fase 2 antes de se passar para um estudo de fase 3. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que é por aí que nós temos que ir. Eu concordo. Eu acho que nós olhamos para estudos fase 2 com um endpoint novo, né, que combinava declínio funcional com mortalidade, que chama CAFS, e a gente viu uma tendência de resposta que era dose dependente. Quando você vê uma curva daquelas, você fica um pouco empolgado. Mas se você olhar do ponto de vista bioestatístico, a gente não tinha um número suficiente para chegar a uma conclusão definitiva sobre aquele número. Mesmo no estudo fase 2, ele não atingiu significância estatística entre os braços. E a gente tomou uma decisão, né, de arriscar, e esse risco que nós tomamos custou um desenvolvimento clínico caro, algumas centenas de milhões de dólares, né? Então, quando você olha para trás, até do ponto de vista de empresa, você tem que tomar uma decisão sobre investir ou não nessas novas tecnologias. A nossa posição foi que nós tínhamos uma melhor chance com terapia gênica. É uma tecnologia de uma empresa japonesa chamada ISIS, né, que é a terapia antissense, e a gente tinha a opção de seguir esse caminho ou insistir ainda mais com o dexpramipexol. Nós decidimos que era momento, talvez, de mudar por alguma coisa mais assertiva do nosso ponto de vista, alguma coisa que fizesse mais sentido do ponto de vista biológico. Então, foi essa, basicamente, um dos motivos da decisão. Claro, como o professor falou, é muito fácil a gente criticar, né, o dia seguinte, depois, olhar para trás e falar, não, devia ter feito assim ou assado, mas o delineamento de estudo clínico é algo extremamente complexo, extremamente complicado, e fica ainda mais difícil quando você, de fato, não entende a doença tanto quanto você gostaria de entender. Tá? Essa é a realidade. Alô? Boa tarde. Meu nome é Antônio, sou paciente em tratamento de ELA. Eu gostaria de saber do senhor, professor, qual a diferença entre esse estudo japonês com metilcobalamina e o outro estudo anterior, antigo, em que ela foi colocada como não útil para o tratamento. O senhor falou que esse estudo atual é promissor, parece ser promissor. Qual a diferença entre o resultado do estudo antigo para esse novo? É só. Deixa eu só falar. O estudo japonês, você está falando de exatamente qual?
Eu posso responder? Se esse é Doravan, é esse? Ok. Eu não sei se eu posso falar tudo sobre esse estudo, mas eu tenho um acordo que eu não posso falar demais sobre estudo, mas de qualquer forma, o estudo o estudo inicial, ele foi negativo, então foi um desapontamento. Mas depois, na pós-análise, que nem com o Dexotepsol, nós tivemos achados interessantes. E o que nos levou a um interesse aos critérios de diagnóstico, as linhas de sobrevida, pareciam ser positivas na nossa análise pós-hoc. Então, eles imediatamente reiniciaram novos estudos, observando um número mais limitado de pacientes e essa segunda fase foi positiva. Então, é interessante, o estudo está sendo escrito agora, está prestes a ser publicado. Eu não sei se eu falei já, mas eu diria que essa análise pós-hoc, na verdade, deveria ser incluída em qualquer estudo clínico, porque nós estamos procurando só para estudos positivos. Se é negativo, a gente simplesmente descarta. Nós precisamos entender por que o resultado foi negativo. E se nós conseguimos descobrir a razão, nós podemos fazer essa análise pós-hoc e que pode ser muito interessante, como até para levar em consideração o primeiro estudo como um estudo primário. E com isso nós podemos avançar e ir para um estudo mais elaborado. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Acho que nós temos mais uma questão. Boa tarde. A minha pergunta vai direcionada para o doutor Gabriel Lima. Quando ele apresentava os slides, ele mostrou que o estudo feito sobre 2 irmãos gêmeos, onde um apresenta a doença o outro tem a chance, né, de 90% de não vir a apresentar a doença, sendo que o DNA dos dois seja semelhante. Então, doutor, eu gostaria de saber qual o fundamento dessa tese, se caso já ocorreu de 2 irmãos e um vinha apresentar ela, porque eu acredito que para um dado desse é necessário um estudo de caso. Muito obrigado. Nada. Os estudos com esse tipo de gêmeos, né, gêmeos monozigóticos, é interessante por causa disso que você citou mesmo. Em teoria, eles partilham 100% do DNA humano, né? O DNA deveria ser igual. É teoria, porque na prática você pode ter mutações novas acontecendo a todo momento, inclusive numa fase já de pós-concepção, né? Então, quando você é lá uma pequena mórula, ou seja, você é só um conjunto de células, no momento em que você está replicando aquelas células, pode haver algum tipo de erro e mutação. Aquela mutação vai se tornar se tornar o seu DNA do seu organismo, porque aconteceu num estágio embrionário muito precoce, né? Mesmo quando a gente olha para esse tipo de mutação num estágio embrionário bastante precoce, a gente não enxerga grandes alterações genéticas que expliquem essa discordância, tá? Então, é bastante interessante. E eu acho que isso só vai ao ponto de mostrar que existe uma coisa bastante complicada que a gente não entende 100%, chamado epigenética. Epigenética é justamente o mecanismo pelo qual o ambiente comunica com o DNA humano. Tudo comunica com o DNA humano. Como eu citei também na palestra,
até 10% de todo o nosso material genético não é necessariamente nosso, ele foi incorporado por vírus, por exemplo, né? Então, o ambiente e os seres humanos se comunicam toda hora através da genética, né? É assim que a evolução acontece, é assim que a gente muda. Então, falar que a gente não está identificando alterações genéticas é um pouco diferente de dizer que a genética não participa na doença, entendeu? O ambiente tem diversas formas de alterar a nossa genética e como ela se expressa. Não é porque você não tem uma mutação que aquele gene está sendo... a transcrição daquele gene está ocorrendo de forma normal. Às vezes, pode acontecer até num estágio de metilação de DNA, você pode ter alteração, por exemplo, nas estonas, você pode ter alguma alteração que leve a uma expressão anômala. Então, pondo em termos bastante simples, não é porque a gente não identifica uma alteração na codificação genética que o DNA está sendo transcrito da forma como ele deveria e as proteínas estão sendo produzidas da forma com a qual elas deveriam, entendeu? Por isso, talvez, que exista essa discordância. O ambiente, em ela, parece ser bastante impactante na doença. O meio ambiente. O que exatamente do meio ambiente a gente ainda está discutindo, não sabemos, tá? Espero que eu tenha respondido. Respondeu, sim, doutor. No caso, eu teria também mais uma pergunta para os doutores, né, agora. Ok. Eu não sei se... Eu acredito que são muitos casos, né? Os casos são distintos, né? Mas o estudo feito com animais de laboratório, né? Não sei, acredito eu que seja o hamster e tal, né? Como que é feito para esse animal adquirir a doença? Há muitas maneiras que você pode fazer o animal adquirir a doença. Uma maneira, é claro, é que o animal tem uma doença hereditária. Como eu mencionei hoje de manhã, o rato wobbler, ele recebe a doença hereditariamente. Tem uma mutação que o rato já nasce com ela. Essa é uma opção. A outra, e há vários modelos de animais que trabalham com esse fator hereditário. O outro é do rato transgênico. Você faz uma mudança transgênica no animal. Bioengenharia genética. Você transfere um gene anormal ao animal e aí ele nasce com esse gene anormal transferido. É com os animais transgênicos. Antes do modelo transgênico, nós dávamos materiais venenosos, como prata, por exemplo, o mercúrio, e outros medicamentos, outras coisas químicas que tivessem um impacto negativo. Para você gerar... Agora, a tendência, na realidade, é com ratos transgênicos. Mas eu gostaria de adicionar a resposta da sua primeira pergunta. O Dr. Robert Carrier, você, por certeza sabe, publicou 34 casos de gêmeos monozigóticos. Isso foi em 1974, em algumas monografias, o que foi muito interessante. E esse estudo mostrou que aquelas pessoas que tinham a doença, e tínhamos um grupo ali, aqueles que tiveram a doença, nós não sabemos exatamente o que significa. Temos algumas infecções virais. Claramente tem algo a ver com infecções, como acabamos de ouvir, influências epigenéticas. Questões bastante complicadas. O homozigoto não necessariamente é o mesmo, porque os genes constantemente são ativados ou desativados por outros genes. E é completamente ao acaso. Se você tem um gêmeo monozigótico, eles não são necessariamente a mesma coisa. Boa tarde. Eu sou familiar, né? Eu acabei tomando contato com a doença recém-descoberta para minha mãe.
E peço desculpas se vou fazer uma pergunta ignorante. Vi pela internet que tem algumas experiências no Peru com cirurgias, transplante de aumento. O que isso tem a ver? Tem alguma relação com tratamentos para ela? Nós não sabemos. Mas se você procura na internet, eu vou falar uma coisa para você. Você acha tanta coisa e alguns tratamentos muito esquisitos que estão disponíveis. Também com célula-tronco e aumento e algumas coisas. Eu só posso dar um conselho para vocês. Se alguém falar que tem cura para essa doença e pede $20 mil, $40 mil para te oferecer essa cura, ele está te enganando. Não é para acreditar. E eu acho que nos estudos clínicos nós não cobramos nada, é gratuito, então a internet lhe dá muita informação, mas às vezes as informações são erradas e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê. Boa tarde, né? Meu nome é Aline, dá para ouvir? Minha mãe tem ela há mais ou menos 2 anos e meio, né? E como o professor, o doutor Hiroshi falou, né, as informações da internet, né? Mas eu queria saber a respeito do Gilênia, se as informações que tem do Clinical Trials e de alguns pacientes, né, que a gente acaba entrando em contato, se elas são verdadeiras, de que conseguiu estacionar a doença, se teve algum caso que foi reversível, não todos, mas tem um, inclusive, que ele relata que ele está fazendo o tratamento experimental, né? E no caso dele, ele conseguiu voltar a ficar em pé. E aí eu queria saber também sobre o Tiracentive, né? Porque eu andei pesquisando e tem o lado bom e o negativo também. E assim como também tem os rumores sobre o GM604, que as pessoas dizem, mas dizem que é uma farsa, tanto que eu não encontrei ele nem no Clinical Trials, nem em outros lugares, né? Nem em um artigo, nada. E aí eu queria saber sobre ele também, né? O que vocês podem dizer. E só mais uma perguntinha. Eu queria saber do Gilênia. Só mais uma. Sobre o Gilênia, eu queria saber sobre a segurança dele. Se, assim, ele é seguro, por exemplo, ele está sendo testado, mas ele é seguro, não tem nenhum caso que acelerou a doença no paciente. Ainda é um estudo que está acontecendo. Eu não posso responder a sua pergunta. É uma pergunta muito importante. Mas você precisa ser cautelosa. Uma anedota, uma história, realmente não pode representar uma operação como um todo. Eu concordo que a Gilênia pode causar complicações cardíacas. Então você tem de ser cuidadosa, mas os ensaios clínicos, de muitas maneiras, protegemos o paciente. Nós não esquecemos a segurança quando damos um medicamento. Se temos efeitos colaterais em potencial, nós tomamos muito, muito cuidado para não causá-los. Eu não posso comentar, mas seria verdade. Estamos com os estudos correndo. Você perguntou sobre o Tiracentive, GM604. Estamos investigando o GM604. Eu falei algo errado para o Washington Post. E correndo o risco de ser processado pela empresa, eu fiz um acordo que eu não diria mais nada sobre o GM604. Mas temos que ter mais estudos podem dizer, eu não sei, só posso dizer isso pelo acordo. É isso? Acho que um resumo só que o Dr. Hiroshi tentou passar é de que o uso de terapias inovadoras, o uso correto é dentro de estudos clínicos, tá? Onde você consegue monitorar os pacientes, primeiro em questão de segurança, e ver se eles estão evoluindo de forma negativa, e depois, caso isso venha a funcionar, isso pode ser usado em larga escala, tá?
Mesmo que a molécula seja uma molécula aprovada para outras indicações, a gente sabe que não tem nenhum remédio isento de riscos. E o comportamento de cada molécula varia em cada doença. Nós já tivemos, na história da literatura médica, diversos exemplos de moléculas que eram inócuas em alguns pacientes e que se tornaram verdadeiramente nocivas a outros pacientes. Estatina e esclerose lateral amiotrófica. Estatina teve um grande boom aí, chegou a ser capa da Veja, se não me engano, uma época, né? Como um salvador da pátria do colesterol, ia diminuir o número de infartos, etc. Hoje a gente sabe que a estatina tem um efeito bastante negativo, mesmo assim é uma molécula amplamente prescrita e utilizada nas suas mais diversas formas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, gente. Isso é um apelo que a gente sempre faz. O doutor Acari sabe que sempre que a gente vem comunicar alguma coisa, a gente toma esse cuidado de falar que drogas experimentais têm o nome de experimental porque é isso que elas são de fato, tá? Elas não são realidade e a gente precisa ter esse tipo de cuidado. Outra coisa é, se você não é da área da saúde, não está acostumado à metodologia científica e a ler artigos científicos, não tenha vergonha. Procura quem sabe, conversa com colegas, amigos, médicos ou até o seu cuidador para discutir os resultados desses trials. Com certeza ele vai te apontar inúmeras questões relativas a cada um desses estudos. Olha, e sim, esse resultado foi positivo, mas você tem que ver assim, assim, assado. Olha para isso, olha para aquilo. Coisas que a gente não atenta às vezes, mas que para quem faz pesquisa, a gente olha aquilo e fala, ok, isso aqui não é uma metodologia boa para te dizer isso, tá? Então, toma cuidado só com isso. Ok. Gostaria de agradecer. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal. Há mais de 5 anos, fizemos um ensaio clínico com minociclina. Vocês já ouviram falar da minociclina? É um antibiótico simples para espinhas. Muitas pessoas conseguem comprar minociclina. Estudos animais mostraram resultado com os camundongos. Alguns estudos não mostraram efeito, mas os com efeitos negativos nunca foram publicados, só os com efeito positivo. Então, o meu colega, o Dr. Gordon, fez estudos financiados pela NHS, em maior escala, 5 estudos, e demoraram 12 meses. Um dos pacientes desses 500 que participaram veio falar comigo sobre a minociclina. Qualquer um que não esteja participando de um estudo, de um ensaio clínico, é um antibiótico simples, você consegue prescrever. Eu dei a prescrição para muitos pacientes de minociclina. Demorou mais 2 anos. O estudo foi completo. Olhamos aos dados e os pacientes que tomaram o medicamento foram com resultados piores do que o efeito placebo. Eu prescrevi para mais de 50 pacientes. Era um medicamento tão simples de prescrever. Imagine como eu me senti mal. Eu piorei a doença para as pessoas que tomaram o medicamento. Desde então, eu nunca mais dei nenhum medicamento aos que estão fora do estudo, mesmo aqueles que parecem ser antibióticos simples, não nada tão grave. Porque às vezes um medicamento normal e simples tem uma resposta diferente para um paciente de ELA. Doenças do sistema neurônio central, talvez isso mude com o medicamento. Você tem de tomar muito cuidado tomando medicamentos de farmácia mesmo, se tiver qualquer medicamento desse sendo utilizado num estudo clínico. Gostaria de agradecer a todas as perguntas e respostas. E aqueles que tiverem outras questões podem endereçar para o e-mail da Abrela. E aí nos próximos 15 dias a gente tenta redirecionar para os participantes e tentar respondê-las, tá ok? Muito obrigado.